Olá, pessoal. Bom dia, todos me ouvem? Como eu falei no começo, a minha fala aqui hoje, acho que a gente teve uma manhã bem interessante sobre gestão de números, a importância de entender como é que o turismo se comporta a partir dessa análise mais técnica dos números e quantas informações podem e são necessárias para que a gente estruture a gestão de destinos e a gestão também dos nossos negócios. Mas a minha fala agora vem quebrar um pouco isso da questão dos números e da gestão, e tem o objetivo de ser uma fala mais inspiradora. O Sebrae fez esse ano, pela primeira vez, uma missão internacional com empresários e gestores públicos ligados ao turismo para um destino encantador que era Portugal. O nosso objetivo inicial era conhecer a BTL, que é uma feira bem importante ali na Europa, voltada para o público que consome turismo em Portugal e na Espanha. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês hoje nem é tanto informação sobre a feira, porque eu acho que a gente pode depois, num outro momento, falar só da feira, porque tem muita coisa interessante para a gente aprender com relação à venda de destinos nessa feira que é a BTL. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje são insights que nós pegamos lá, de visitas técnicas que foram feitas e que podem muito bem ser aplicadas aqui nos nossos produtos e nos nossos destinos. A gente tem, inclusive, vai ter no segundo momento a participação da dona Terezinha, que está aqui com a gente, foi uma das pessoas que visitou a BTL conosco, e ela vai contar um pouquinho de como ela se inspirou em Portugal. Mas só para a gente entender do que eu estou falando, eu vou pedir para passar um vídeo rápido da missão, para vocês conhecerem o que é uma missão internacional e por que ela é uma experiência tão rica. A gente está aqui com 24 empresários do Brasil na missão BTL aqui em Lisboa e Portugal. Os empresários aí ávidos por realizarem negócios, por conhecer o turismo de experiência português, toda a sua característica e os pontos de conexão com o Brasil, com os atrativos brasileiros. Então a nossa expectativa do Sebrae é muito alta no sentido de que esses empresários representando as várias regiões do estado de São Paulo possam mostrar seus atrativos turísticos, seus produtos turísticos e de fato que os portugueses possam conhecer melhor, e toda a Europa conhecer melhor o estado de São Paulo e quem sabe gerar negócios. Esse é o nosso principal objetivo, divulgar o estado de São Paulo, colocar os empresários fazendo negócio com empresários europeus e essencialmente portugueses e montar uma agenda de trabalho aí para esse ano no Brasil. Expectativa muito alta, estamos aqui com toda a nossa equipe técnica do Sebrae Trade Turismo Global, em parceria com a Invest São Paulo, de maneira de auxiliar todos esses pequenos empresários paulistas a terem uma missão aqui sensacional e espetacular. Esse é o nosso desejo aqui do Sebrae São Paulo. Olá pessoal, eu queria dar o depoimento aqui dessa missão do Sebrae de São Paulo aqui em Portugal como um todo. A gente fez várias visitas, para mim foi muito interessante, que eu estou começando agora, vindo do setor educacional, fazendo essa migração, digamos assim, para o turismo. Foi muito bom entender a complexidade e eu pude perceber que turismo não é apenas uma questão de lugares, mas é tudo convergente, envolve segurança, envolve acessibilidade, envolve logística, enfim, é muito mais complexo, mais interessante, mais apaixonante daquilo que eu tinha imaginado. Então está sendo uma experiência fantástica até agora. Hoje a gente está aqui visitando a BTL, que é uma experiência fantástica de conhecer não apenas o turismo de Portugal, mas o mundo inteiro está aqui, mais de 70 países aqui. Então para mim está sendo muito rico, com muito aprendizado
e levo para o Brasil até agora, na bagagem, uma vontade muito grande de empreender nesse setor, de alçar voos maiores, e esse aprendizado vai fazer muita diferença nas minhas ações daqui para frente. Então, um agradecimento ao Sebrae, um agradecimento a todas as pessoas que possibilitaram essa jornada, e certamente está sendo muito útil, muito rico, e vai ser bom para mim, vai ser bom para a comunidade onde eu vivo, vai ser bom para o Estado, certamente vai ser bom para o Brasil. O mercado do Brasil é bastante importante para o turismo no Alentejo. Como é que podemos apresentar o Alentejo ao Sr. Ministro? O turismo brasileiro já conhece isso. Passa por aqui na entrada da Europa, passa por aqui na saída da Europa, mas há muito turismo que entra pelo Alentejo dentro ou entra pelo Ribatejo dentro. Essa fala começa trazendo um pouquinho da sensação de agradecimento pela oportunidade que está sendo oferecida pelo Sebrae São Paulo, pela Invest São Paulo, para esse grupo de gestores públicos e de empresários que estão tendo uma oportunidade ímpar de conhecer boas experiências. Esse conceito está muito ligado à ideia do benchmarking, em que você aprende com boas experiências de outras pessoas para você aplicar na sua própria realidade. Uma missão técnica, ela cumpre uma função muito importante em termos de aprendizagem. E o aprendizado do adulto está muito vinculado à experiência que ele vive. É isso que faz com que ele absorva conteúdos. E quando a gente tem a oportunidade de ver na prática como o turismo está sendo trabalhado, como é que a gestão pública está se organizando num outro país, num outro continente, com uma realidade diferente da nossa, mas com experiências muito positivas que podem ser aplicadas à nossa realidade, a gente tem uma possibilidade muito maior de fazer com que essas pessoas saiam daqui com muito mais conteúdo, muito mais preparadas para implantar isso nos seus empreendimentos, nos seus destinos turísticos. Essa proposta, ela fortalece esse grupo de empresários e ela cria a possibilidade de que todo esse conteúdo seja multiplicado assim que a gente voltar para o Brasil. É o grande interesse, né, de estarmos aqui para poder depois multiplicar para mais pessoas esses excelentes conceitos que vimos aqui em Portugal. Meu nome é André Camargo, eu sou representante da Associação Botucatuense do Turismo, represento os empresários da Cuesta Paulista, região do estado de São Paulo, que hoje é a irmã mais nova do turismo aí, que está aos pouquinhos galgando seu espaço. Nós viemos aqui para conhecer a realidade da Rota Vicentina. Rota Vicentina que tem décadas e talvez séculos de história e que representa muito para nós como exemplo. Nós pudemos ter uma noção do que representa isso para as pessoas que estão participando, que estão fazendo essa rota, ou seja, os turistas, e gostaríamos de replicar isso não só na nossa região, como no estado de São Paulo inteiro. Temos certeza que o Brasil tem muitas oportunidades de rotas para serem exploradas no mesmo sentido e que podem alavancar o turismo de diversas regiões. Agradeço ao Sebrae, à Invest São Paulo e à organização da missão por nos proporcionar tamanha experiência. Muito obrigado e até a próxima. Bom, acho que vocês viram algumas imagens ali que, se vocês não soubessem que é Portugal, seriam muito familiares, né? Acho que é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o que a gente viu lá e sobre o que a gente tem aqui. Mas antes da gente conversar especificamente sobre inspiração, e também falando sobre inspiração, e fazendo gancho com o que vínhamos ouvindo até agora, uma das visitas muito interessantes que a gente fez foi para o Nest. Por que eu trouxe o Nest aqui para a gente conversar um pouco sobre ele? Porque, na verdade, falamos aqui muito de dados, de informação, do quanto a informação é importante para tomadas de decisões estratégicas. E lá em Portugal, a gente visitou o Nest, que é o Centro de Inovação de Turismo de Portugal. Quando a gente fala em centro de inovação, se pensa num
numa estrutura gigante, muitos investimentos, muita tecnologia, uma coisa que estaria distante da nossa realidade aqui no Brasil. E o que a gente percebeu, na verdade, é que é muito, muito possível a gente ter aqui um centro de inovação no Brasil, no estado, e por que não pensar num regional? Porque, na verdade, a grande sacada do Nest é saber coletar dados, transformar esses dados em informação e integrar essa informação em prol do setor público e do privado. Eles fazem um trabalho que é magnífico de juntar pontas. Então, eles pegam os empresários que precisam resolver um determinado problema para melhorar a sua operação e colocam esse empresário em contato com alguém que tenha a solução para esse problema. Eles começam a olhar as pesquisas que são feitas e as informações geradas pelas pesquisas, elas são fornecidas para a cadeia do turismo como um todo, para que eles possam ter subsídios para tomar decisões estratégicas. Então, na verdade, ele é mais do que inovação, ele é um grande centro de inteligência. E um centro de inteligência, obviamente que ele precisa de recurso, mas ele não precisa de tanto recurso assim para começar a funcionar. Ele precisa de gente. Ele precisa de alguém que esteja o tempo inteiro conectado para entender o que o lado A precisa e o que o lado B tem a oferecer. Esse, sem dúvida, foi um dos grandes aprendizados que a gente teve aí na visita de Portugal e amarrando um pouco do que a gente estava falando em relação a dados. Mas agora vamos para a inspiração. Então, só para contextualizar um pouquinho o que é a BTL, né? Ela é uma feira voltada basicamente para o mercado da Espanha e de Portugal, mas é uma feira muito importante ali na região. Então, ela é bem diversa, então são 75 destinos que são apresentados, eles têm bastante expositores, muitos visitantes, e eles conseguem se estruturar para vender aquilo que a gente tem falado bastante. Eles não vendem a cidade A ou a cidade B. Eles vendem as regiões. Então, a gente, de novo, está falando de regionalização. A gente está falando de uma estratégia de participação que ela é concisa. Os empresários daquela região visitam, estão juntos na feira. Eles estão conversando com o público e eles estão apresentando a região inteira. Colaboração, eu acho que isso foi um grande aprendizado da feira, né? E não é institucional, não é o gestor público da região do Douro que está lá falando com o visitante, é o empresário, é quem faz a coisa acontecer que está lá falando com o visitante. Então é importante que a gente tenha essa questão da visita muito próxima, muito viva. O empresário tem que estar lá vendendo o seu destino. Não é o setor público que tem que fazer isso. E aí, a gente também aprendeu que essa regionalização ela não pode estar só na fala. Ela tem que estar na prática. Então, a região do Douro criou uma forma muito interessante de divulgar todos os seus atrativos e fazer com que o turista circule por toda a região. Ele criou um passaporte. E aí, esse passaporte, o turista recebe quando ele chega no primeiro lugar lá no Douro. Seja num restaurante, num hotel, num atrativo turístico, se ele quiser, ele ganha um passaporte desse. E aí, esse passaporte tem rotas que o turista vai fazendo e conforme ele vai passando nos lugares que estão colocados ali no passaporte, ele carimba. Aqui vocês estão vendo um carimbador, né, aqui desse lado. Ele carimba o passaporte. E quando ele vai embora, que ele está saindo do Douro, ele entrega esse passaporte carimbado para o último lugar que ele visitou e ele recebe na casa dele, more ele aonde ele morar, em qualquer lugar do mundo, uma caixa com um vinho da região do Douro, como agradecimento por ele ter
conhecido a região inteira. Isso, gente, é materializar a experiência, é prolongar a viagem. Isso é muito fácil de fazer. O que você precisa ter para isso? Integração da cadeia. É todo mundo se conversando e em prol de uma experiência. Outra coisa bastante interessante foi a questão na feira que a gente viu da tecnologia, do tarifário adequado. Então não tinha um lugar que a gente não fosse na feira que a gente perguntasse: como eu faço para comprar esse destino? Tem essa agência, tem aquela agência, custa tanto, você vai gastar tantos reais por dia, o ideal é que você fique X dias. Então, essa venda estruturada, ela é muito presente. E aí a gente precisa aprender a fazer isso. Quando a gente vai para uma feira, a gente ainda não está fazendo muito isso, né? Mas aqui está o ponto que eu queria trabalhar bastante com vocês de inspiração. Alguém já deve ter ouvido falar de pastel de Belém, né? O que é o pastel de Belém? O pastel de Belém, ele é uma comida bastante típica de Portugal, mas ele é vendido única e exclusivamente neste local. Todos os doces portugueses iguais a esse que vocês estão vendo aqui não são pastel de Belém. Eles são pastel de nata. Então, se você quer comer um pastel de Belém, você tem que ir aqui. Por que eu trouxe isso aqui para a gente conversar rapidinho? Porque, na verdade, isso é para a gente uma grande inspiração sobre como algo cultural pode virar um atrativo tão interessante que, embora existam em Lisboa 1 milhão de cafés que vendam pastel de nata, se eu quero comer pastel de Belém e falar para as pessoas que eu conheço, eu fui em Portugal e comprei pastel de Belém, eu fico 1 hora na fila desse lugar. Para não ser bem atendido, porque eles não atendem bem, mas para comprar pastel de Belém. Porque o pastel de nata não é o pastel de nata. Não é o pastel de Belém. Ele é um pastel de nata. Então, o que na verdade faz a diferença? A tradição, a forma como ele é feito, o marketing que foi feito em cima desse local. E chega num ponto onde as pessoas falam: se você não foi para Lisboa e não comeu o pastel de Belém, você não foi para Lisboa. Vamos pensar um pouquinho no que a gente tem aqui? Será que a gente não tem aqui no Vale coisas tão ricas e que traduzam tanto a nossa cultura que a gente não possa criar alguma coisa nesse sentido, né? Não imagino que isso seja um problema. Outra coisa muito interessante que a gente viu lá, e que aqui, conhecendo o Vale, passando por alguns pontos do Vale, eu vejo muito possível de fazer com pouco esforço. Bom, toda vez que a gente fala de Portugal, a gente fala de azulejo português. Todo mundo já ouviu falar alguma vez de azulejo português. E eles conseguiram transformar uma coisa que é um bem cultural muito forte, uma característica muito forte da cultura portuguesa, que é o azulejo, num museu. E é um museu que, obviamente, vai contar toda a história do azulejo. Ele é muito bonito, de várias partes do museu extremamente interessantes, uma visita guiada muito bem feita, um museu acessível, né? Mas o rico desse museu é que eu levo o museu para casa. Como que você leva o museu para casa? Eu levo para casa, porque eu faço a visita dentro do museu e depois a pessoa que me conduziu pela visita me leva numa salinha, num ateliê, e eu pinto o meu azulejo. Eu pinto o azulejo do jeito que eu quiser. Esse azulejo fica no museu, porque ele tem que ser queimado. E quando eu chego na minha casa no Brasil, um tempinho depois eu recebo o meu azulejo pelo correio. De novo, a gente está falando de experiência e de materialização da experiência. Quantos museus a gente tem aqui na região do Vale? Quantos museus fazem isso?
Quantas experiências, visitas a lugares históricos a gente tem aqui no Vale que materializam essa experiência e fazem o turista levar essa experiência para casa? A riqueza histórica que a gente tem aqui no Vale não é diferente do que a gente está vendo aqui. É exatamente a mesma coisa. Vale cutucar e ver como é que a gente materializa isso, né? Na mesma linha, a Capela dos Ossos. A Capela dos Ossos, ela é, obviamente, uma construção muito interessante. É o segundo templo religioso mais visitado de Portugal. Isso que vocês estão vendo aqui, nas paredes, são ossos humanos. Sem dúvida nenhuma, uma coisa muito interessante. Mas o rico do que a gente aprendeu lá nem era a visita da Capela dos Ossos. Vocês imaginam que é um local extremamente visitado, muito consolidado e que tinha um fluxo de turismo garantido o ano inteiro, porque as pessoas iam para lá. Só que se eu vou para Portugal mais de uma vez e já visitei a Capela dos Ossos, eu não vou querer visitar a segunda vez. Eu já fui. Para que eu vou visitar a Capela dos Ossos de novo? E aí, eles tiveram uma sacada que precisamos renovar um atrativo, que é um atrativo histórico. E aí, começaram a fazer uma reforma e descobriram que numa parte da capela, que não era visitada porque ela era interna, existia o claustro dos antigos monges que ali trabalhavam. Até aí, tudo bem, uma reforma. Só que a grande sacada foi: por que não fazer disso um outro local visitado? E aí, não era só visitar o claustro. Era ter uma motivação, era gerar o interesse por algo que só na Capela dos Ossos ia ter. E eles tiveram a ideia de trabalhar a exposição de presépios. Presépios do mundo inteiro, uma das maiores coleções de presépio existentes, e com presépios do mundo inteiro, com técnicas diferentes e que ficam lá, então, hoje dentro desse claustro para serem visitados. E além disso gerar uma visitação imensa, começou a ter reflexo na cidade, porque a região ali do Alentejo é uma região rica em produção de artesanato. É uma região que produz bastante cortiça, tá? E aí, a produção local de artesanato, entendendo a dinâmica e a importância dos presépios que estavam sendo expostos e estavam gerando fluxo, materializou essa experiência em peças de cortiça de presépios. Essa visita dos presépios, ela está aberta, acho que há uns 6 anos. Há 6 anos atrás, você não encontrava nas lojas de artesanato do Alentejo presépios de cortiça. Hoje você encontra, né? Então, a questão do trabalho do artesanato identitário é muito forte. A cortiça, eu estava falando para vocês, que é o ponto principal ali do Alentejo. Eles podiam simplesmente fazer chaveirinho de cortiça, mas não. A gente encontra muita oportunidade e peças muito bonitas feitas de cortiça, né, valorizando a cortiça. Então vai de abajur, a boné, a roupa, a bolsas. Então eles sempre estão tentando sair do que é o comum. Além disso, a gente tem também o que é local como forma de vender o destino turístico. Então esse é um exemplo de uma bebida que é típica ali da região, que é a ginja, feita com uma cerejinha específica, mas eu nem vou entrar na questão da produção, porque não é o caso. O caso é, olhem essa embalagem, olhem essa sinalização. A ginja mariquinha, ela é a mais famosa de Portugal, e ela é Portugal numa garrafa. O que a gente produz de bebida por aqui mesmo, gente? Eu acho que hoje temos já um progresso, porque dá gosto ser do Ribeira. Alguns produtos eu vejo lá a nossa marquinha do Dá Gosto Ser do Ribeira.
Mas será que a gente não consegue expandir isso? Faz sentido a gente ter a marca da Agosto Cerdo Ribeira vendendo o território? Claro que tem, é óbvio que tem. E isso é muito simples da gente fazer. Mais uma coisa super interessante que também tem tudo a ver com o Vale, gente. Os mercados como espaço de venda da cultura gastronômica e da riqueza gastronômica da região. O mercado da Ribeira é um mercado que fica em Lisboa. Era um mercado que só servia para abastecimento da população da cidade, como a gente tem o mercado municipal em São Paulo e tantos mercados aqui no Vale. Mas, de repente, eles entenderam que valia muito a pena, sim, abrir uma parte do mercado para mostrar o que é a riqueza gastronômica de Portugal. Então, o mercado continua funcionando como um centro de abastecimento durante os dias. Se você quiser comprar verdura, legumes, peixes, você vai. Mas o turista e a população vão também para conhecer o que Portugal tem de rico na sua parte gastronômica. Então, numa visita, você passa por todas as regiões de Portugal e você conhece o que é melhor na gastronomia de cada uma delas. A gente tem mercado aqui na região? Tem lugares assim que a gente podia juntar todo mundo e trabalhar em conjunto para mostrar a riqueza do Vale? Ponto interessantíssimo também, né? Não é só vender, é encantar. Quem olha uma loja dessa, imagina que a gente está falando de venda do quê? É uma venda de um produto que vocês acham no supermercado aqui no Brasil. Sardinha em lata, conserva. Só que ele não está vendendo sardinha. Não é sardinha em lata que ele está vendendo. Não é conserva de alite. Não é conserva de bacalhau que ele está vendendo. Ele está vendendo literatura, porque essa loja está em Óbidos e é cidade literária. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Ele está vendendo cultura, história, entretenimento. Ele está vendendo um pedacinho de Portugal. Em latas que você compra e talvez você nem abra para consumir. Ela é tão bonita a lata que você nem vai querer comprar. E você vai pagar por essa lata muito mais do que vale uma lata de sardinha. Feliz da vida, porque você está levando um pouquinho de Portugal para casa. Ele não vende sardinha, ele vende o ouro português, que é o mais típico da cultura de Portugal, né? E aqui a gente tem tanta riqueza gastronômica, tanta coisa interessante. Portugal, além de ser azulejo, ele é bacalhau, certo? Todo mundo já ouviu falar de bolinho de bacalhau, que lá eles chamam de pastel de bacalhau. Eu podia comer pastel de bacalhau em qualquer lugar. E realmente, aqui a gente tem uma loja que só vende pastel de bacalhau. Mas ele vende pastel de bacalhau de um jeito único e diferente. É um pastel de bacalhau que ele é vendido como experiência musical. Numa loja muito bem montada, com uma vitrine linda, que você quer levar todos. E você pode comprar só o pastel de bacalhau, que é o que daqui da esquerda, mas que não é só um pastel de bacalhau. É um pastel de bacalhau feito com o queijo da Serra da Estrela, que é super famoso, é um queijo de origem controlada. E que está aqui, sinalizado. Eu sei que eu estou comendo um pastel de bacalhau diferente, porque é com o queijo da Serra da Estrela. Mas é mais que isso. Eu estou comprando toda uma experiência portuguesa. Então, eu estou comprando o pastel, eu estou comprando um copinho com ginja ou vinho do Porto, e eu vou levar esse copo para minha casa, numa
numa bandejinha de madeira, que depois eu vejo o que eu faço com ela. Mas eu tô levando para casa. E ao invés de gastar 5 euros para comprar um pastel de bacalhau, eu gasto 15, feliz da vida, porque eu vou mostrar para todo mundo aonde foi que eu tomei vinho do Porto lá em Portugal. Difícil da gente adaptar os nossos produtos para isso? Difícil a gente pensar na experiência, né? Em dar mais do que um simples bolinho de bacalhau? É um pouco só da gente pensar como fazer isso, né? Outra coisa muito legal que a gente viu lá em Portugal e que também vejo muitas possibilidades de a gente aplicar aqui no Vale, né? Óbidos é uma cidade, na verdade ele é uma vila que vive hoje do turismo, muito pequenininha, poucos habitantes, e que descobriu nos eventos, vamos dizer assim, a principal forma de acabar com a sazonalidade. É uma cidade que tem o título de cidade literária pela Unesco, cidade parceira de Paraty, trabalham muito a questão da literatura, mas o mais legal dessa cidade é que é uma cidade onde todo mundo fala em integração. É um discurso que a gente ouviu muito entre os empresários. Se a cidade é uma cidade literária, eu tenho que ter uma loja que vende sardinha tematizada de biblioteca. Vocês viram a loja. Eu tenho que ter uma loja, que depois eu vou mostrar para vocês, que é um centro, ela vende alimentação, ela vende roupa, mas ela também vende livros, né? Eu tenho um hotel literário, mas o interessante é que eles encontraram uma forma de trabalhar com a Óbidos Criativa, que é uma secretaria, vamos dizer assim, do município que prepara os eventos, e esses eventos são planejados para que ao longo do ano não haja sazonalidade, não concentrem muitas pessoas e fora da temporada a gente tenha fluxo. E são eventos que a cidade toda se apropria deles. Então, eles têm, por exemplo, uma festa medieval aonde, para poder participar da festa, todo mundo está vestido como se vestiam naquela época. Não serve refrigerante. Os bares da cidade, os restaurantes, param de vender refrigerante durante a festa, porque não existia refrigerante na Idade Média. Dentro da festa, você não usa talher. Ninguém tem talher, porque se você não comia com talher naquela época. E a cidade incorpora isso o ano inteiro. Então, quando a gente visitou, não era a época da festa, mas a gente conseguia comprar coisas relacionadas à festa e eles vendiam a festa. Ó, volta aqui em tal mês que vai ter a festa, né? Eles fazem um festival de chocolate, o maior festival de chocolate da Europa, sem nunca ter produzido 1 grama de chocolate. Mas a cidade inteira se veste de chocolate e faz escultura na rua, e as lojas de chocolate trabalham para o evento, e todo mundo se integra. Evento de literatura, a mesma coisa. Aqui era a loja que eu queria mostrar para vocês. Lá no fundo, ela vende alimentos, mas durante o festival, ela abre a loja, que é toda tematizada de livro, para receber ações do festival de leitura, né? A cidade está o tempo inteiro vivenciando esses eventos de forma integrada. Um atrativo divulgando o outro e todo mundo divulgando a festa. Olha o hotel. Se é a cidade da literatura, é óbvio que eu tinha que ter um hotel literário lá dentro. Nesse hotel a gente tem 90 mil livros, né? E esses livros, eles margeiam aí todos os ambientes do hotel, inclusive os quartos, né? Então, o tema é muito importante, o trabalhar em conjunto é muito importante. E, por fim, a riqueza rural sendo trabalhada de uma forma mestra, né? A gente falou muito aqui de experiência, e uma das riquezas de Portugal é a questão do
que ele oferece de experiência. E a experiência, gente, ela não está relacionada exclusivamente à questão da exclusividade do custo. Ela está relacionada à questão da vivência. Então, obviamente, a gente tem lá, a gente visitou hotéis bastante luxuosos. Essa é uma vinícola, que é uma vinícola muito antiga, de 1200, mais ou menos. Eles já era uma propriedade rural que produzia já em 1200. Até hoje eles têm a estrutura conservada. Foi transformada para ser um hotel de luxo, mas o mais legal é que eles oferecem experiências muito autênticas. Então, o turista que vai lá, ele tem um lugar para pisar uva. Ele sobe na torre de 1200 para ver o pôr do sol tomando um vinho que é produzido ali, né? Então, é uma experiência de luxo. Mas, não necessariamente a experiência foi menos boa quando a gente visitou a Herdade do Cebolau, que é uma outra vinícola da região que não tem aquele luxo todo, não tem aquela experiência completa. Mas ela tem o dono da vinícola contando para todo mundo como é que aquela região se alimentava quando ia colher uva. Então, ele cozinha, o almoço que ele serve é um almoço feito no chão. Não tem fogão na vinícola. Os trabalhadores do campo não tinham como esquentar comida. Eles esquentavam como? Assim, no chão. Faziam a lenha, botavam a comida ali para cozinhar, fazer o cozido português enquanto eles estavam trabalhando. Quando nós visitamos uma vinícola, e depois se alimentavam. E a gente chega, ele está cozinhando assim. Aqui eu não tenho cozinha, a minha cozinha é toda. Ele está contando como ele faz. O objetivo é mesmo olharmos num aspecto diferente para a natureza. É tentar olhar para pontos de como. E é isso que a gente almoça, com ele contando como é que a propriedade funciona. É difícil de fazer isso aqui? Né? Contar um pouquinho da nossa história para o turista? Tá aqui outra experiência incrível em uma propriedade super simples, muito simples. Esse é um produtor de azeite que recebe os turistas na casa dele. Literalmente na casa dele. E vai contar como é ser um produtor de azeite orgânico. Essa oliveira que está aqui tem 2000 anos. Vai todo mundo abraçar a oliveira para sentir a energia da árvore. Ele conta a importância dessa árvore para a história da família dele. E depois ele mostra a questão do azeite. Como é que você experimenta o azeite, como ele é feito. Ele vai explicando todo o processo. Em pé, no meio da propriedade. E depois você sai de lá e compra o azeite. E leva o azeite para casa. Um azeite que tem história, porque ele conta como é que ele chegou nesse nome. O porquê da importância dessa produção. Quem é essa bonequinha lá que virou depois o layout do rótulo do azeite, né? O rico, gente, dessa viagem foram as experiências. Tá aqui outra experiência muito simples. Olha que lugar simples. Tem nada de luxo aqui. Foi uma das visitas mais interessantes que a gente fez. Porque, de novo, o proprietário está lá para conversar com os turistas, falar da importância da segurança, explicar como vai funcionar o passeio a cavalo. Mas aqui, ó, vendendo a região e os parceiros o tempo inteiro. Lembra que eu contei da herdade, acabei de mostrar para vocês a herdade do Cebolau, que era que cozinhava no chão? Olha o que o restaurante desse passeio a cavalo vende. O vinho da herdade do Cebolau. Quem que ele divulga para a hospedagem? Os hotéis que estão ali na região que a gente visitou também. Então, a parceria, o indicar o vizinho, o falar da região, isso é muito forte. Isso é muito, marcou muito a nossa experiência. E aí, para terminar, queria fazer a gente olhar para dentro, né? Vamos olhar para dentro da região do Vale. Eu falei muito de produtos, de serviços, né? Aqui é uma imagem
que não é aqui da região do Vale, mas eu queria comparar com azeite. Ali é o azeite do Amor é Cego. Aqui é o azeite de um produtor da região ali perto de Campos do Jordão. Não é a mesma coisa? Será que eu não tiro essa foto do azeite aqui e não coloco a nossa produção de chá, a nossa degustação de comidas locais, de coisas feitas, por exemplo, de palmito e de banana? O que tem de diferente entre o que a gente viu lá e o potencial que vocês têm aqui? Falei de artesanato identitário. Isso aqui é de vocês. Isso aqui é daqui. Aquilo lá foi o que a gente viu de cortiça. O que tem de diferente? E por que lá eles encantam tanto e aqui a gente talvez não encante tanto, né? Qual que é a diferença entre lá e cá? O que a gente precisa oferecer para os turistas para fazer a visita a essa região que é tão rica e é tão bonita ser ainda mais uma visita de experiência única? A que vai fazer o turista voltar e falar: vocês têm que ir para o Vale. Vocês precisam ir para o Vale, porque não tem nada parecido no estado como o Vale do Ribeira. Então, eu queria só deixar esses insights para vocês pensarem, né, no que vocês oferecem, estão oferecendo hoje, no que vocês poderiam oferecer. E a melhor forma da gente materializar tudo isso é convidando a dona Terezinha para contar um pouquinho do que ela viu e de como ela tá implementando tudo isso. Tá bom? Obrigada, pessoal.